Bom dia. Bom dia. It is such a blessing to be here during these days. É uma benção muito grande estar com vocês nesses dias. I was so blessed last night by Pastor Dahati's message. Eu fui abençoado ontem com a mensagem do pastor Dahati. And he gave us a challenge. E ele nos fez um desafio. And the numbers that he used seem absolutely impossible. E os números que ele nos passou parecem absolutamente impossíveis. But today I want to tell you, Mas hoje eu quero falar com vocês. with men it is impossible, but with God all things are possible. Com o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. And I believe that God is getting ready to send a great revival to all of Brazil. E eu creio que Deus está se preparando para enviar um grande avivamento para todo o Brasil. And I believe that it will come much to a great extent through the multiplying church movement. E eu acredito que virá em muita extensão para o movimento da igreja multiplicadora. Now, when I would go to conferences many years ago in the United States, E quando eu ia a conferências muitos anos atrás lá nos Estados Unidos, often the speaker would ask the people in the congregation this question. e muitas vezes o que estava falando, o pregador perguntava à congregação, fazia essa pergunta à congregação. And they would say, if you have your Bibles, I want you to lift them up. E ele diria assim: se você tem a sua Bíblia, eu quero que você levante a sua Bíblia. And so everyone would lift up their Bibles. Então, e todos levantavam a sua Bíblia. But today I want to ask a little bit different question. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta um pouquinho diferente. If you have your cell phone, would you lift it up? Se você tem o seu celular, levanta aí. We have many more cell phones than we have Bibles today. Hoje a gente tem mais celular do que tem Bíblia. The reason I ask you to do that E a razão pela qual eu te peço para fazer isso is twofold. é, na verdade, uma mistura de duas perguntas, duas questões. First, turn them off. A primeira coisa, desliga o celular. Ou pelo menos coloca no silencioso. The second, Mas a segunda, you have in your hand a tool that God has given us, você tem nas suas mãos uma ferramenta que Deus nos deu, where we can spread the gospel and make disciples in an incredible way. e Deus pode usar essa ferramenta para fazer discípulos e espalhar o evangelho de uma maneira fantástica. About 4 years ago, I went to Pakistan to preach an evangelistic meeting. Há cerca de 4 anos atrás eu estive no Paquistão para pregar uma série de mensagens evangelísticas. We were going to hold an outdoor evangelistic event in the center of Karachi, Pakistan. Nós iríamos ter uma conferência bem no centro lá da cidade de Karachi, no Paquistão. And 1 week before I was to preach in Pakistan, E uma semana antes desse evento lá no Paquistão, em que eu pregaria, there was the worst attack on Christians, the most murders by terrorists ever in modern history of Pakistan. aconteceu o maior massacre de cristãos, o pior da história que houve lá no Paquistão. A church was attacked. Uma igreja foi atacada, Bombs went off. bombas foram explodidas, Many people were killed. muitas pessoas mortas. And the Christian community went into a state of spiritual shock. E a comunidade cristã ali entrou em choque espiritual. And so through Skype, I communicated with the brothers over there. E via Skype eu comecei a me comunicar com os irmãos ali naquela região. And the question was this: E a pergunta que eles tinham era essa: should we go forward with the evangelistic event? será que nós devemos continuar com o plano e fazer o evento evangelístico? Because we could be attacked at that time. Porque há a possibilidade de sermos também atacados naquele tempo. And the leaders of that group said to me, E os líderes daquele grupo então me disseram: we don't know.
Não sabemos. We don't know if it's best, if it's too dangerous. We don't know what we should do. Não sabemos o que fazer, nós não sabemos se é melhor mesmo, é realmente perigoso. And so we spent a day praying, asking God to show us what we should do. E então nós passamos um dia inteiro orando, pedindo a Deus, perguntando-lhe o que devíamos fazer. We had another Skype call. Depois fizemos uma nova ligação via Skype. And the pastor who was the chairman of the evangelistic event, E esse pastor que era o líder, um pastor que era o líder desse evento evangelístico, he said, Sammy, I believe we need you to come. e ele disse: Sammy, eu creio que nós realmente precisamos que você venha. Because our people have a spirit of fear that has come upon them. Porque o nosso povo está com um espírito de temor que está sobre ele. And we need to face that fear and we need to overcome that fear. E nós precisamos enfrentar esse temor. E precisamos vencer, superar esse temor. And so I went to Pakistan. Então eu fui ao Paquistão. And when I arrived there, Quando eu cheguei lá, I had a question. eu tinha uma pergunta. Will anyone come to the event? Será que a gente vai ter gente aqui para o evento? Será que eles virão? Will they come because of all of the fear that is in the country among Christians? Será que eles virão, tendo em vista o grande temor que está no meio dos cristãos em todo o país? They had these things that you walk through when you're in an airport for security. E eles tinham a barra de metal que você passa por segurança lá no aeroporto. And so in order to get into the event, you had to go through these security checks. E para entrar no evento que estávamos fazendo, você tinha que passar por esses pontos de segurança, pelo detector de metais. So my question was, would a non-Christian do this? E a minha pergunta era: será que um não cristão, um não crente vai passar por isso? Would they come to hear an evangelist preach and go through all of this? Será que eles viriam para ouvir um evangelista pregar e passar por todo esse processo? But I had a second question. Mas eu tinha uma segunda pergunta. How are you doing publicity? Como é que vocês estão fazendo a propaganda disso, publicando isso? Because you cannot do it on television or radio now. Porque vocês não conseguem fazer isso nem na televisão, nem no rádio. You cannot use posters. Você não pode usar propaganda, cartazes. Normally they would put across the main street of the city a big sign advertising the evangelistic event. Geralmente eles colocaram uma grande placa ou uma grande faixa publicando, falando do evento. And they could not do that. E eles não conseguiam mais fazer isso. And so I asked my interpreter, I said to him, how has the event been publicized? Will anyone come? E ele perguntou: como é que esse evento foi? Como é que foi feita a propaganda? Como é que alguém vai chegar aqui? And the son of my interpreter was about 19 years old. His name is Nathan. E o filho do meu intérprete, 19 anos de idade, o nome dele é Nathan. And he said, Pastor Sammy, there's no problem with publicity. E ele disse: Pastor Sammy, não tem nenhum problema com publicidade. Because in my cell phone, Porque no meu celular, I have 2,000 contacts. eu tinha 2.000 contatos. And I will be sending them every day a Eu- report on what God is E doing. eu vou enviar a eles cada dia um relatório do que Deus está fazendo. And so I preached that first day. Então eu preguei naquele primeiro dia. And the crowd was small relatively. E proporcionalmente a multidão ali era pequena, proporcionalmente. But on the second day, Mas no segundo dia, there were thousands of young men, 19, 20, 21 years of age. havia ali milhares de jovens, 19, 20, 21 anos de idade. Because Nathan had sent every one of them a report on what God did the first day, and they all came the second day. Porque o Natan tinha enviado para cada um deles um relatório do que Deus estava fazendo, e no dia seguinte todos eles estavam ali. And when I gave an invitation for people to come to Christ, E quando eu dei então o convite para o apelo para que as pessoas viessem a Jesus, there were 2,000 young men who came forward saying, I want to follow Jesus Christ. 2.000 jovens vieram à frente, entregando as suas vidas para Jesus. And as I was walking
out of the arena there where we were holding the meeting. E naquele dia mais tarde, quando eu estava saindo lá da arena onde estávamos tendo o encontro, I saw Nathan. eu vi o Natan. He lifted his cell phone Ele levantou seu celular and he said, e ele fez assim, ó. and we are living in a new day. E nós estamos vivendo um novo tempo. We are living in a time in which we can do things that we never dreamed we could do. E estamos vivendo num tempo em que nós fazemos coisas que nunca sonhamos que faríamos. And I believe if the Apostle Paul were living today, E eu creio que se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, he would take the technology ele pegaria a tecnologia and he would use the technology that we have today to make disciples and multiply the church around the world. e ele usaria a tecnologia que nós temos hoje disponível para fazer discípulos e multiplicar discípulos em todo o mundo. And so today I want to speak to you about something that I've never heard anyone else speak about. E eu quero hoje falar com vocês algo que eu nunca ouvi ninguém mais falar. And that is the use of technology for the purpose of multiplying disciples around the world. E é o uso da tecnologia com o propósito de multiplicar discípulos em todo o mundo. Because I believe that we have a pattern in the book of Acts for multiplying disciples. Porque eu creio que nós temos um padrão, um modelo no livro de Atos para multiplicação de discípulos. When we study the book of Acts, Quando estudamos o livro de Atos, we see the mighty outpouring of the Holy Spirit. nós vemos o derramamento poderoso do Espírito. We see God at work through the prayers of his people. Nós vemos Deus operando por meio da oração do seu povo. We see the proclamation of the gospel. Nós vemos a proclamação do Evangelho. We see disciples being made. Nós vemos discípulos sendo feitos. But there's something that we often miss in the book of Acts. Mas há algo que a gente geralmente não pega de primeira vez no livro de Atos. And I want us to look at that today. E eu quero olhar especificamente para isso hoje. I was speaking at a conference in the United States on this subject. Eu estava falando justamente sobre esse tema numa conferência nos Estados Unidos. And right after I spoke, another pastor spoke. E logo depois que eu falei, um outro pastor falou. And he said this. E ele disse isso. He said, I don't believe that revival will come through technology. Ele disse assim: eu não creio que o avivamento pode chegar por meio de tecnologia. He said, I believe it will come through prayer, repentance, and the proclamation of the gospel. Eu acredito que vai chegar por meio da oração, por arrependimento e por meio da pregação do Evangelho. And I said, amen. E eu disse amém. Technology does not bring revival. Tecnologia não pode trazer avivamento. Revival is sent from heaven above. O avivamento é enviado do céu, lá de cima. But I also realized something that day. Mas naquele dia eu me dei conta de algo importante. That often we take two truths as Christians and we make them enemies of each other. Muitas vezes, como cristãos, nós pegamos duas verdades e transformamos essas verdades como inimigas uma da outra. And Christians divide up and begin to argue about these things. E aí os cristãos se dividem e começam a lutar entre si, discutir essas coisas. We take the truth of the sovereignty of God and the will of man. Nós pegamos, por exemplo, a verdade da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. And we argue about those two things. E nós discutimos acerca disso. And when you study the scriptures, E quando você estuda a palavra de Deus, you find the sovereignty of God. você encontra a soberania de Deus. And you find that man must make choices. E você também encontra que o homem deve fazer escolhas. We take the holiness of God and the grace of God. Nós pegamos, por exemplo, a santidade de Deus e a graça de Deus. And we make them enemies of each E other. às vezes fazemos isso um inimigo do outro. And God never made them enemies. E Deus nunca teve a intenção de que Because fossem inimigos. God is absolutely holy and pure. Porque Deus é absolutamente santo e puro. And holiness should drive us to humility. E a santidade deve nos levar a humildade perante Deus. And
God's grace is applied to humility. E a graça de Deus é aplicada sobre a humildade. Now it's this way with the move of God's Spirit and technological advancements. É dessa mesma maneira com o movimento do Espírito de Deus e os avanços tecnológicos. I want us to read about the day of Pentecost, Eu quero que nós leiamos acerca do dia de Pentecostes, when the Holy Spirit came. quando o Espírito Santo desceu na terra. So Acts chapter 2 and verses 1 through 6. Então, em Atos capítulo 2, versos 1 a 6. Want me to read it? Atos capítulo 2, começando do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Through verse 6. Go through verse 7. Verso 7, o último, ele pediu. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? So we find here the Holy Spirit comes on the church. E nós encontramos aqui o fato de que o Espírito Santo desceu para a igreja. And most of the time when we read this scripture, E na maioria das vezes em que estamos lendo a Escritura, everyone comments on they spoke in tongues. muitas pessoas sempre comentam sobre o fato de que eles falaram em línguas. And what that means. E o que isso significa, representa. And as a result of that, E como resultado, we often miss what the real miracle was in this passage. a gente realmente perde o que foi realmente o milagre nessa passagem. In order to understand the great miracle of this passage, E para entendermos o grande milagre nessa passagem, you must understand the original intent of God. você deve entender a intenção original de Deus, o propósito original de Deus. Remember yesterday, the intent of God is that the whole world would hear the gospel. Lembram-se de ontem que a intenção de Deus, o propósito de Deus é que todo o mundo ouça o Evangelho. And that the whole world would be filled with people who knew God, loved God, and walked with God. E que o mundo inteiro fosse cheio de pessoas que conhecessem a Deus, que amam a Deus e que vivem, caminham com Deus. Now the great miracle in this passage was this. E o grande milagre nesta passagem foi o seguinte: It was not that they spoke in other languages, não foi o fato de que eles falaram em outras línguas, but that they heard in other languages. mas que eles ouviram em outras línguas. And this is a great missionary principle of all times. E esse é um dos grandes princípios missionários de todos os tempos. And that is that every man, every woman, every boy, every girl E esse é o seguinte, que cada homem, que cada mulher, que cada menino, que cada menina needs to hear the word of God in their own language. eles precisam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. And God gave us an example of that in the very beginning of the church. E Deus nos deu um grande exemplo disso no começo da igreja. Because all over the world there had been Jews who had come to Jerusalem. Porque de todos os lugares do mundo naquela época, haviam judeus que tinham vindo para Jerusalém. And they had gathered there for one purpose. E eles estavam ali ajuntados para um propósito. To celebrate the day of Pentecost. Eles estavam ali para celebrar o dia de And Pentecostes. so they were all gathered in Jerusalem. Eles estavam ali todos ajuntados em Jerusalém. And the Holy Spirit falls on those believers. E o Espírito Santo então desce sobre aqueles crentes. And as the believers begin to speak, E à medida que os crentes começaram a falar, these people who had come from all over the world, essas pessoas que tinham vindo de todas as partes do mundo, hear in their own language
the word of Christ. Eles ouvem em seu próprio idioma as palavras de Cristo. Now I have a question for you. E agora eu tenho uma pergunta para você. How did they get there? Como é que eles chegaram ali? Como é que eles chegaram em Jerusalém? They didn't get in a plane. Eles não foram de avião, They didn't fly there for the conference. eles não voaram para ali. I heard that some of our brothers traveled 70 hours to get here to this conference. Eu ouvi falar de uma pessoa que viajou mais de 70 horas para chegar nessa conferência aqui. How did they get there 2,000 years ago? Mas há 2000 anos atrás, como é que eles chegaram lá em Jerusalém? Let me ask you a question. Deixa eu fazer outra pergunta. If this conference was held 100 years ago, Se essa mesma conferência acontecesse há 100 anos atrás, how difficult would it have been for you to get here? qual seria a dificuldade de você chegar aqui em Águas de Lindóia, São Paulo? You say, oh, Pastor Sam, it had been very difficult. Pastor Sam, ia ser muito difícil. Well, let me ask you another question. Agora deixa eu fazer outra pergunta. If this conference was held 1,000 years ago, Se essa conferência acontecesse 1000 anos atrás, how difficult would it have been to get there? qual seria a dificuldade de chegar aqui? It would have been almost impossible. Teria sido praticamente impossível. You see, what we're talking about in this passage of E Scripture o que nós estamos falando nessa passagem, acerca dessa passagem, is not something that happened 100 years ago. não é algo que aconteceu 100 anos atrás, It did not happen 1,000 years não ago. aconteceu há 1000 anos atrás, It happened 2,000 years ago. isso aconteceu há 2000 anos And atrás. where did these people come from? E de onde essas pessoas vieram? They came from Persia, Eles vieram da Pérsia. modern day Iran, Afghanistan. Hoje em dia é o Irã, o Afeganistão. They came from Rome. Eles vieram de Roma. They came from Libya. Eles vieram da Líbia. They came from Turkey. Eles vieram da Turquia. They came from all over the Eles world. vieram de todas as partes do mundo. How did they get E there? como eles chegaram lá? God, in His sovereignty, Deus, em sua soberania, allowed technological developments to take place permitiu que avanços tecnológicos acontecessem naquela época, so that when Jesus stood and told the disciples, para que quando Jesus se levantasse e dissesse para os seus discípulos: go therefore and make disciples of the nations, ide por todo mundo e pregue o evangelho, that there would be a way that they could do what He had commanded them to do. haveria realmente uma maneira para que eles fizessem aquilo que Deus disse que eles fizessem. Because 300 years prior to the coming of Christ, Porque 300 anos antes da chegada de Cristo, there was a road system built by the Romans. um sistema de vias, de estradas foi construída pelo Império Romano. That was the most advanced system of transportation in the history of mankind until that time. E até aquele tempo foi o mais avançado sistema de transporte que foi construído até aquela época. And as a result, people could come from all over the E world. como resultado, então, as pessoas podiam chegar e afluir de todos os lugares do And they mundo. could come there and they could hear the word of E God. eles então puderam vir até ali e ouvir a palavra de Deus. But not only was there the Roman road system, Não somente um sistema das vias romanas, there was also the Silk Road. havia também a via da seda. The Silk Road had been built 300 years prior to the coming of Christ. A via da seda tinha sido também construída 300 anos antes da vinda de Cristo. And it came from China all the way to the Mediterranean Sea. E essa via vinha lá da China até o Mar Mediterrâneo. And that brought people from Far East all the way to the Roman Empire. E isso trazia o pessoal lá do Oriente, lá do Leste, até o Império Romano, até Roma. Now the Roman road and the Silk Road were not created for the purpose of spreading the gospel. Agora entenda uma coisa, o sistema romano de vias ou mesmo a via da seda, eles não foram criados para
para que o evangelho fosse espalhado. The Roman road was created for military purposes. As estradas romanas foram criadas com propósitos militares The Silk Road was created for commercial purposes. e a Via da Seda com propósitos comerciais. But the believers saw, look what God has provided for us. Mas os crentes estavam vendo, olha o que Deus fez por nós. And then there was a third development. E aí um terceiro desenvolvimento daquela época And it was the Latin sail. era a vela latina. And the Latin sail enabled ships to go on the ocean. You can now cross the Mediterranean Sea. Pela primeira vez, essa vela permitia que os navios fossem para o mar aberto. Podiam, por exemplo, cruzar o mar Mediterrâneo. And so you see, people were able to get to Jerusalem because of these three technological developments. E por causa desses três desenvolvimentos tecnológicos, as pessoas conseguiram chegar até Jerusalém. But you see, it wasn't just Jerusalem that was important. Mas não era só Jerusalém que era importante. In the book of Acts, there are two cities that are strategically important. No livro de Atos nós encontramos duas outras cidades que são estrategicamente importantes. Not other ones, two cities. Just two cities. Duas cidades. And these cities were both important for the fulfillment of God's original intent. E elas foram importantes para o cumprimento da mensagem The de first Deus. one was A primeira Jerusalem. cidade era The Jerusalém. second one was Antioch. A outra cidade era Antioquia. And Antioch sat at a very strategic place Antioquia estava num lugar muito estratégico, because it was the end of the road for the Silk Road. It's where the Silk Road and the Roman Road met each other. e era exatamente na intersecção entre o sistema das vias romanas com a via da seda. And so at Antioch, you had this great mixture of cultures and nations and religions and languages. E em Antioquia você tinha essa grande mistura de povos e de religiões, de pessoas de todos os lugares. And there, the Apostle Paul was in a prayer meeting with some leaders of the church in Antioch. E bem ali na cidade de Antioquia, Paulo estava numa reunião de oração com irmãos. And every day when he went to meet with those leaders, E todos os dias, quando ele se encontrava com esses líderes, he saw people from all over the world. ele via pessoas de todos os lugares do mundo. And I'm convinced that it was that captured his heart, and why in that prayer meeting that God said, you must go and bring the good news to the non-Jewish world. E eu creio que foi naquele lugar que Deus colocou no coração de Paulo, quando ele via aquelas pessoas, você deve levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que não são cristãs e não são judias. And we find that Paul leaves that prayer meeting in Antioch. He gets on the Roman road. He uses the Latin sail, and he goes and he brings the gospel, and he makes multiplying churches. E nós então encontramos que Deus sai dali, que Paulo sai daquele lugar e usa o sistema de vias de Roma e o barco para chegar e levar o Evangelho e multiplicar igrejas em todos os lugares naquela época. And I don't have time to go into this morning. Eu não tenho muito tempo para entrar em muitos detalhes nessa manhã, But I want to challenge you mas eu quero desafiar você to study the history of the church. a estudar a história da igreja. And you will find that all of the great advancements of the church of Jesus Christ were made in concert with technological developments. E você vai encontrar estabelecer o fato de que o avanço da igreja estava em linha com todos os avanços tecnológicos daquele dia. And today, there has never been in the history of the church the kind of technology that God has given to us. E hoje, nunca houve antes na história da igreja o tipo de tecnologia que Deus nos deu, proporcionou. And we have the ability, E nós temos a capacidade, with what is in my pocket, com aquilo que está no meu bolso, to communicate with people all over the world. de fazer comunicação, de estabelecer comunicação com pessoas em todo o mundo.
3 years ago, 3.5 years ago, 3 anos e meio atrás, I have a young man that I mentored in India. He's a pastor. eu tenho um rapaz que eu mentoreio lá na Índia, é um pastor. He wanted to start a Baptist church in a town where there were no Christians. E ele queria começar a implantar uma igreja numa cidade onde não havia nenhum cristão. And so he began that church. E ele iniciou essa igreja. He led people to Christ. Ele levou pessoas a Cristo lá. And the church grew rapidly. E a igreja cresceu rapidamente. In just a couple of years, they were running 200 people. E em pouco mais de 2 anos eles já tinham 200 pessoas ali. So he contacted me by Skype. Então, pelo Skype, ele fez um contato comigo. He said, Sammy, I've got all these new believers. E Sammy, eu tenho todos esses novos crentes. And I'm struggling of how to disciple Eu them. estou tendo dificuldade em determinar como é que eu vou fazer para discipulá-los. He said, could you help me disciple them? E ele então perguntou, você pode me ajudar a discipular essas pessoas? I said, how would I do that? E como é que eu vou fazer isso? Eu He perguntei. said, through Skype. Por meio do Skype. He said, you call in on Skype, I'll translate for you, they can ask questions. Você pode ligar via Skype, eu vou traduzir você, eles podem fazer perguntas para você. So for 3 weeks, every night, Então, durante 3 semanas, todas as noites, I discipled about 40 of his key leaders through Skype. eu discipulei cerca de 40 dos seus líderes principais via Skype. And after 3 weeks, E depois de 3 semanas, Pastor Jolly said to me, o pastor Jolly disse para mim, he said, Sammy, I believe we could have an evangelistic meeting eu acho, Sammy, que a gente podia ter um evento evangelístico through Skype. por meio do Skype. I said, okay, let's try it. Vamos tentar, eu disse. So he set up a television screen, Então ele colocou lá uma tela de televisão. and I was in my Grande. home. Eu estava na minha casa, I set up my computer, arrumei ali o meu computador. and I preached just like I'm preaching right now. E eu preguei naquela hora exatamente como eu estou pregando agora. And he translated. E ele traduziu. And I said, if you want to know Christ, E eu disse, se você quer conhecer Jesus, I said, you come to the front of the platform, você venha para frente da plataforma. and I'll pray with you. E eu vou orar com vocês. And 100 people came to the front of the platform. E 100 pessoas vieram para frente na plataforma. Afterwards, Pastor Jolly said to me, Depois disso, o pastor Jolly disse para mim, he said, Pastor Sammy, there was a church planter in the meeting last e night. ele disse, pastor Sammy, tinha um plantador de igreja naquele local, ontem à noite, And he naquela wants to reunião. plant a church in a village where there are no Christians. E ele quer plantar uma igreja numa vila onde não há nenhum cristão. And he said, do you think we could do this through Skype? Você acha que a gente pode fazer isso também pelo Skype? I said, I don't know, Eu disse, eu não sei, but we can try. mas podemos tentar. And so they rented a little place, got an internet connection, Eles então alugaram um lugarzinho pequeno, aí arrumaram lá a internet. and I preached an evangelistic meeting in that village where there were no Christians. E eu preguei uma mensagem evangelística naquela vila onde não havia nenhum cristão. I was in my home, Eu estava na minha casa. and 100 people came to Christ, and he started a church E, with those e 100 100 people. pessoas vieram a Cristo naquele dia. Ele começou a igreja ali. And so Jolly said to me, can we do this again? E aí o Jolly disse para mim, a gente pode fazer isso de novo? We did it 6 times. Nós fizemos isso 6 vezes. And at the end of 2016, Jolly said to me, E no final de 2016, o Jolly disse para mim, he said, I think we need to dream big. eu acho que a gente tem que sonhar alto. I said, what do you mean? O que você quer dizer com isso, He Jolly? said, we need to have a meeting with 10,000 people. Nós precisamos fazer uma reunião com 10.000 pessoas. I said, Jolly, would 10,000 people come to hear an American preach who's not even there? Será, Jolly, que 10.000 pessoas virão para ouvir um americano que nem está ali? He said, I don't know, E ele disse, eu não sei, but I think we ought to try it. mas eu acho que a gente tem que tentar. I said, okay. Então eu disse, tudo bem. So I preached from my home. Então eu preguei da minha casa. 10,000 people gathered in India.
E 10.000 pessoas se ajuntaram lá na Índia. I preached the gospel, Eu preguei o evangelho and 5,000 people responded to give their hearts to e Jesus 5.000 pessoas responderam o chamado de Cristo naquele dia. Well, I knew we had a problem Mas eu sabia que nós tínhamos um problema, because these people needed to be discipled. porque todas essas pessoas precisavam ser discipuladas. And there were so many, I knew the churches would not be able to handle them. E havia tantos que eu sabia que a igreja não ia conseguir resolver esse problema And sozinha. so I said to Jolly, what are we going to do? E eu perguntei ao Jolly, o que a gente vai fazer agora? He said, Sammy, most of them were young people. E ele disse, Semi, a maioria daqueles ali eram jovens. He said, they're all on Facebook. Eles todos estão lá no Facebook. Let's start a Facebook page for Vamos them. começar uma página no Facebook só para eles. I said, okay. Muito bem. So we started putting up videos, one in Punjabi and one in English, E nós começamos a colocar vídeos, um em inglês e outro em Punjabi, na língua de lá. that were discipleship videos. Esses eram vídeos para discipulado. And we started showing those. E começamos a mostrar a esses aí. In the first month of 2017, No primeiro mês de 2017, we had 500,000 views of those two pages. nós tivemos 500.000 visualizações dessas páginas. Every month it grew. Cada mês crescia mais. By May of 2017, Agora, já em maio de 2017, we had 1 million views of those two pages. já tínhamos 1 milhão de visualizações dessas duas páginas. And I realized E that então we eu me had dei tapped into conta something que nós- that was very powerful. Nós tínhamos tocado em algo, tínhamos ali uma coisa que era muito poderosa. And so we made 11 languages that we have now, E agora nós temos 11 línguas, including Portuguese. incluindo o português. And we have 6.5 million views every month. E nós temos 6,5 milhões de visualizações todos os meses. Now I realize something. E eu me dou conta de algo. Eu percebo Facebook, algo. putting videos on Facebook is not what is going to make disciples. Colocar vídeos no Facebook não é o que vai fazer os discípulos crescerem, ou mesmo para fazer discípulos. It's doing what you are doing right here. É fazer o que você está fazendo exatamente aqui. But you can take the technology and you can spread what you are doing very rapidly. Mas você pode pegar a tecnologia, você pode espalhar aquilo que você está fazendo de forma muito rápida. And you can do it even more effectively. E você pode fazer de uma maneira muito mais eficiente. You see, Paul didn't sit back and say, well, the Roman road, it was not created by Christians or for Christians. O Paulo não disse o seguinte, na verdade, esse sistema de estradas de Roma não foi criado para os cristãos, The não foi para Latin nós. cell was developed by Arabs and Persians. We cannot use it. A vela latina foi desenvolvida pelos árabes, a gente não pode usar isso não. No, this No. was the spirit of Paul. Esse era o espírito de Paulo. There are people all through the Roman Empire who need Jesus. Há pessoas que estão em todos os lugares do Império Romano que precisam de Jesus. I must go there. Eu tenho que ir lá. I must get to them. Eu tenho que chegar a essas I pessoas. must tell them about Jesus. Eu tenho que contar às pessoas I sobre must Jesus. disciple them. Eu devo discipulá-los. I must multiply churches. Eu preciso multiplicar igrejas. For I am not ashamed of the gospel of Porque eu Christ. não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Where is there a ship with a Latin sail? I want to get on it and I want to go to Aonde Rome. que está um barco? Eu vou entrar nesse barco e eu vou para todos os lugares. Where is there a road that has been created that I can get on and bring this message Aonde to? está uma estrada, uma via que foi criada? Eu quero ir para essa estrada e levar a mensagem de Jesus. In my generation and in your generation, Na minha geração e na sua geração, I want to get on the Roman road eu quero entrar na via romana and I want to take this message e eu to the quero whole world. levar essa mensagem para o mundo inteiro. I don't want to use Facebook to tell everybody what I ate for breakfast this morning.
Eu não quero usar o Facebook para contar para todo mundo o que eu comi no café da manhã nessa manhã. I want to use Facebook to feed the bread of life to a lost and dying world. Eu quero usar o Facebook para levar o pão da vida para um mundo que precisa da mensagem do Senhor. Hallelujah. Aleluia!